Nesse vídeo você vai aprender definitivamente se existe uma idade correta para repor testosterona. Pois bem, antes de tudo, peço para você curtir esse vídeo, porque me faz ver que você gosta desse tipo de assunto e eu vou produzindo mais assuntos correlacionados para estar te ajudando. E eu te peço também, se inscreva no canal. Por quê? Porque isso daqui também me motiva a estar produzindo diariamente mais conteúdo para você, e quando você se inscreve, você consegue receber as novidades que eu vou estar te trazendo aqui gratuitamente e quase que diariamente, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em reposição de testosterona, a gente está falando de quê? De uma pessoa, né? A gente está falando agora principalmente de uma reposição hormonal masculina. De um homem, então, que tem o quê? Que tem níveis de testosterona abaixo do que seria considerado normal. Gabriel, o que é um nível de testosterona normal? Pois bem, diversas sociedades médicas dizem níveis diferentes. Só que o que a gente tem, mais ou menos, entre 200 e 350, se situa o que a gente seria o quê? Limite inferior da normalidade. Então, para algumas sociedades, abaixo de 350 nanograma por decilitro de testosterona total, significaria que esse indivíduo precisaria de reposição. Já outras sociedades consideram ali abaixo de 300, outra abaixo de quê? De 250 e outras ali mais conservadoras abaixo de 200. Quando o indivíduo apresenta esse nível de testosterona baixo, e a gente tira diversos fatores confundidores que podem estar influenciando nesse nível de testosterona. Como assim fatores confundidores? Vamos lá, o horário da coleta. A gente tem um horário de coleta que é diferente do que a gente tem um pico de testosterona no nosso organismo, que é ali por volta entre 8 e 10 horas da manhã. A gente pode estar pegando um valor baixo, mas isso não repercute que? Isso não significa o quê? Uma deficiência de testosterona. Então a gente tem que se preocupar desses fatores também. Às vezes o indivíduo fez uso de algum tipo de medicamento que influencia na liberação de testosterona. Às vezes esse indivíduo está em um excesso de estresse, ou na noite que ele foi colher ele não dormiu bem, ele virou a noite ali. Tudo isso daí são fatores confundidores. Por isso que, para diagnosticar uma deficiência de testosterona, eu não preciso somente de um nível de testosterona no exame de sangue. Idealmente eu preciso de 2, pelo menos. Se a gente for mais criterioso, a gente precisaria de 3. Por quê? Porque existem vários fatores que podem influenciar no nível de testosterona circulante no teu sangue. A gente está falando principalmente aqui da testosterona total. Só que, Gabriel, você falou de nível de testosterona e você antes estava falando de idade. E aí, qual é a idade que eu vou ter que repor essa testosterona? Vamos lá. A idade, na verdade, é o quê? Não existe. Porque, como eu te falei, a indicação de reposição de testosterona não depende da idade. Depende do quê? Depende do nível de testosterona. Mas além disso, ela não depende somente do nível de testosterona. É preciso que você tenha sinais e sintomas compatíveis com a deficiência de testosterona. Então, se você não tem nenhum sinal e sintoma compatível com deficiência de testosterona, mesmo que você tenha níveis mais baixos, teoricamente você não precisaria dar repondo. Então, a gente não pode ser o quê? Aquele tipo de pessoa que vai tratar um pedaço de papel com um número. A gente tem que tratar um paciente, um indivíduo. E dependendo do indivíduo, determinados níveis de corte de testosterona vão ser diferenciados. E a gente precisa avaliar muito bem a sintomatologia. Gabriel, o que é que me indicaria ter uma deficiência de testosterona em relação a sintomas? Vamos lá. Baixa disposição, perda de massa muscular, baixa libido, disfunção erétil, dependendo do caso. Tudo isso daí são sintomas que a baixa testosterona pode causar. Gabriel, eu tenho tudo isso de sintoma. Quer dizer que eu tenho necessariamente baixa testosterona, preciso repor? Não. Por quê? Porque esses sintomas muitas vezes são inespecíficos. Quem é que não fica muito fadigado, cansado, às vezes perde massa muscular, está muito estressado, está com libido baixa? Por quê? Porque é muito estresse no dia a dia, é muita demanda para resolver, tudo vem na tua cabeça e tu fica maluco. Muita gente, é bem comum. Por isso que a gente não pode usar só o sintoma, que eles são muitas vezes inespecíficos. A gente tem que correlacionar com um exame laboratorial, né, dentro de um contexto onde a gente vai fazer esse exame no horário correto, dentro do contexto correto, tirando fatores confundidores e, idealmente, repetindo esse exame. Então, independentemente da idade que você tenha, você precisa estar fazendo o quê? A correlação da clínica com os exames. Então, quer dizer, Gabriel, que um indivíduo de 70 anos ele não precisa repor testosterona necessariamente? Não. O indivíduo pode ter 80 anos e não precisar repor testosterona. Da mesma forma que o indivíduo pode ter 60 ou às vezes 30 anos e precisar repor. Porque a gente tem diversas causas do que a gente chama de hipogonadismo, que é essa deficiência de testosterona.
Diversas causas. A causa pode estar num problema no testículo, que ele não está conseguindo produzir. A causa pode estar sendo, por exemplo, uma deficiência causada por um estímulo central, ali no seu nível hipotalâmico hipofisário. Tem diversas causas para deficiência de testosterona, que a gente precisa avaliar muito bem. E não é só o envelhecimento que pode causar essa redução de testosterona. Como eu falei, tem diversas causas. Às vezes você tem um problema no testículo, torção testicular, seja o que for. Só que a gente vê com muita frequência o envelhecimento sendo correlacionado com a deficiência de testosterona, não é mesmo? E isso está correto. Por quê? Porque com a idade a gente vai tender realmente a diminuir nossos níveis de testosterona. É claro que existem muitos fatores para influenciar nesse valor de testosterona, mas teoricamente, né, você vai ter mais probabilidade de ter uma deficiência com 80 anos do que com 30. Porque ali a partir dos seus 40, também depois dos seus 50 anos, você vai tendo uma queda progressiva da testosterona. Agora, não necessariamente essa testosterona vai chegar em níveis baixos o suficientes para fazer com que você tenha necessidade de reposição. É isso que eu estou falando aqui. Então, como eu falei, você pode ter 80 anos com testosterona normal e não precisar repor, ou você pode chegar nos 60 e precisar repor. Então, não seguir pela idade. Apesar de uma idade mais avançada aumentar a sua probabilidade de necessidade, você não necessariamente vai precisar. Da mesma forma que, por ser jovem, você não pode tirar a possibilidade de ter uma necessidade de reposição hormonal, tá bom? Então era isso. Se você gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez, curta, porque esse tipo de material eu sei que te ajuda, que é diferenciado, você não vê por aí. E também, né, a gente tá sempre buscando se fortalecer para criar uma comunidade que realmente fala a mesma língua, tá bom? Se você também quer se aprofundar, tirar algum tipo de dúvida, eu também te indico, né? Está seguindo aqui meu perfil no Instagram, onde eu coloco dicas diárias também sobre esse universo hormonal, metabólico e o mundo fitness de forma global. E um grande abraço e não deixe de seguir, né, as dicas que a gente coloca aqui e mais adiante teremos novos vídeos. Então fique calmo que não para por aqui. É só o começo.